Se você mora de aluguel ou pretende alugar um imóvel, esse vídeo é essencial para você, porque na prática a maioria dos conflitos entre inquilino e proprietário acontece por falta de informação. E o problema é que quando a informação não vem antes, ela acaba vindo depois, muitas vezes em forma de problema jurídico. Hoje eu vou te explicar de forma clara e objetiva quais são os principais direitos e deveres de cada parte, o que diz a lei do inquilinato, quais são os pontos que mais geram dúvidas. E aqui já começa um ponto importante. O contrato de aluguel não é apenas um acordo informal, ele é regulado por legislação específica, que é a lei do inquilinato. Essa lei existe justamente para equilibrar a relação entre inquilino e proprietário, ou seja, não é um lado que tem direitos, ambos têm deveres. Vamos começar pelo inquilino. O primeiro dever, e o mais óbvio, o pagamento do aluguel. Mas não é só isso, o inquilino também tem obrigações de pagar encargos da locação, como condomínio, água, luz e, em muitos casos, IPTU, se isso estiver previsto em contrato. Outro ponto muito importante, o inquilino deve cuidar do imóvel como se fosse seu. Isso significa conservar, evitar danos e realizar pequenos reparos decorrentes do uso normal. Aqui está uma dúvida comum. Mas o que é desgaste natural e o que é dano? Desgaste natural é aquilo que acontece com o tempo. Pintura, perdeu o brilho, por exemplo. Agora, dano é aquilo que é causado por mau uso, como parede quebrada, portas danificadas e infiltração por negligência. Outro dever importante que o inquilino tem: não modificar o imóvel sem autorização do proprietário. Isso inclui reformas, mudanças estruturais e até mesmo pequenas alterações, que podem causar problemas se não tiver autorização do proprietário. Outro ponto que muita gente esquece é que o inquilino deve respeitar a finalidade do imóvel. Se ele foi alugado com fim residencial, ele não pode ser usado para fim comercial, por exemplo. Agora, falando dos direitos do inquilino, que também são muito importantes. O principal deles é ao uso específico do imóvel, ou seja, o proprietário não pode simplesmente entrar no imóvel sem autorização, mesmo sendo dono, ele precisa respeitar o direito de posse do seu inquilino. Outro direito importante, receber um imóvel em condições de uso. Se o imóvel apresenta problemas estruturais, quem deve arcar com isso é o proprietário. E aqui vai um ponto que muita gente não sabe: o inquilino pode exigir o recibo de pagamento. Isso é um direito básico, mas muitas pessoas negligenciam. Agora vamos falar do proprietário. O principal dever dele é entregar o imóvel em condições adequadas para uso, ou seja, o imóvel precisa estar habitável. Além disso, o proprietário é responsável por problemas estruturais, reparos que não sejam decorrentes do uso do inquilino e manutenção que envolva a estrutura do imóvel. Outro ponto importante é que o proprietário deve garantir o uso tranquilo do imóvel. Ele não pode interferir na rotina do inquilino sem uma justificativa legal. Por outro lado, o proprietário também tem direitos. O principal deles é receber o aluguel no prazo e, em caso de inadimplência, ele pode ingressar com medidas legais, inclusive a ação de despejo. O outro direito importante é retomar o imóvel em hipóteses previstas em lei e no contrato. Mas atenção, isso não pode ser feito de forma arbitrária. Tudo precisa seguir o que está previsto em lei e no contrato, pois o contrato também faz lei entre as partes. Agora eu quero te falar sobre pontos que mais geram conflitos e que vejo com muita frequência na prática. 1. Quem paga o quê? Se não estiver claro em contrato, isso vira discussão. 2. Multa por saída antecipada. O inquilino pode sair antes do prazo? Até pode, mas em regra precisa pagar multa proporcional, salvo em algumas exceções previstas em lei. 3. Aumento do aluguel. O reajuste precisa seguir o que foi definido em contrato. Normalmente baseia-se em índice. 4. Vistoria do imóvel. Esse é um dos pontos mais negligenciados, a vistoria da entrada e da saída. Isso evita discussões e é muito importante em uma ação judicial. Aqui eu entro num ponto que, na minha visão, é o mais importante: o contrato. Um contrato bem elaborado evita maiores conflitos. Ele define responsabilidades, prevê situações e traz segurança jurídica para o proprietário e o inquilino. Agora, quando o contrato é genérico, mal feito ou até inexistente, o que é que acontece? Inseguranças jurídicas, discussões e, muitas vezes, processo. Então, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, conhecer desses direitos e deveres é essencial, porque no direito, prevenir sempre é melhor do que remediar. Se você está pensando em alugar um imóvel, já está em uma locação ou enfrenta problemas como esse, busque orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão, para evitar maiores prejuízos e maiores problemas. Se você gostou desse conteúdo ou ele te ajudou a conhecer seus direitos, me acompanhe por aqui, claro. Sempre conte com a ajuda de um profissional da sua confiança nos casos concretos. Até mais!